Sì, para mim era muito comovente quando o Papa, quase sozinho, caminhava nas ruas abandonadas, vazias de Roma, para aquele crucifixo. E em total silêncio, sem nenhuma pessoa, era uma impressão muito triste, realmente uma tristeza. E eu também pensei espontaneamente naquela parte do segredo de Fátima que o senhor mencionou também, que o Papa estava caminhando com passos vacilantes, diz Nossa Senhora lá no segredo, através da cidade semi-destruída. Talvez não é uma direta realização desta parte, penso, talvez ainda não, mas deu qualquer pressentimento desta situação para mim. Então, toda esta igreja está, Praça de São Pedro vazio, então quase a igreja sumiu da publicidade, da vida pública, e quase está entrando nas catacombas. Isto foi a minha impressão. Esta situação de catacombas. E também nós, como todo mundo, estamos vivendo, num certo sentido, a situação das catacombas, porque estamos privados da missa, dos outros sacramentos, e quase fechados nas nossas casas, como numa prisão. Isto é uma coisa específica, única, e repito, sem as proporções devidas a estas medidas. E lá se vê que, atrás destas medidas, os grandes grupos potentes, poderosos, mundiais, têm uma outra agenda atrás. É evidente que mudar a vida política, pública, econômica e também social e religiosa. Quer dizer, a igreja será ainda mais colocada no silêncio, nas catacombas, em certo sentido. Mas eu acho que esta é uma permissão divina, uma intervenção divina para purificar também a igreja, para purificar os pastores da igreja. Quando eles veem que o mundo não está tão bonzinho com a igreja, que está pronto de fechar as igrejas, de colocar a igreja no silêncio, que a nossa força é o Senhor, que talvez todos nós, e o Papa e os bispos vão perceber, e que a nossa força é o Senhor, o sacramento da Eucaristia. Por isso era também muito impressionante e tocante que o Papa deu urbe et orbe com o Santíssimo Sacramento, não? Com o ostensório, dizendo quase, somente o nosso Senhor tem agora a força de salvar-nos, de conduzir-nos, de proteger-nos neste sentido, proteger-nos não tanto do perigo corporal, que também é importante, mas do perigo espiritual, que está agora nesta assim chamada pandemia, causando também um perigo espiritual a tantas pessoas, mas eu penso que o Senhor é tão bom, mesmo que esta situação pode ser um castigo de Deus, castigo no sentido de um bom sentido, como sempre na Sagrada Escritura, como um pai que ama os filhos e dá este castigo para despertar-nos, porque não havia talvez outro meio, o último meio para despertar os pecadores e também a crise dentro da igreja, fosse esta situação extraordinária de quase catacombas na igreja, ou deste
planetário pânico desta epidemia, que é muito triste. Então, eu penso que também Deus quer mostrar ao homem soberbo deste mundo que ele é fraco, que ele é impotente em si. Aparece uma doença, ou mesmo que não fosse tão gravíssima, mas no entanto, o homem é fraco, impotente. E também para, talvez, dar aos homens não cristãos uma lição. Agora devem ficar em casa, então cultivar mais a família, os valores da família, ou ensinar os filhos em casa, então homeschooling. Então, esses valores da família, talvez os outros que não são cristãos também podem experimentar. Então, tem também efeitos positivos que a divina providência sempre, cada punição de Deus tem somente efeitos positivos na sua intenção de despertar-nos, de conduzir-nos de novo ao arrependimento, de voltar-nos para Ele, para as coisas sobrenaturais, e ao mundo demonstrar a eles a total impotência do homem, que Deus somente Ele é forte e que Ele é o Senhor da história e do tempo.